A quem devemos honrar? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fundamental para a vida cristã: a honra. Você já se perguntou o que significa realmente honrar a Deus, sua família e aqueles ao seu redor? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos da honra através das Escrituras e descobrir como ela pode transformar nossas vidas e comunidades. Fique conosco e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comecemos explorando o princípio mais fundamental da fé cristã: honrar a Deus. Este conceito é o alicerce sobre o qual todas as outras práticas espirituais se constroem. Honrar a Deus não é apenas uma ação isolada, mas um estilo de vida que permeia todos os aspectos de nossa existência. A Bíblia nos ensina que Deus deve ser o centro de nossas vidas, e essa centralidade deve se manifestar em nossas ações, pensamentos e atitudes diárias. O significado de honrar a Deus. Honrar a Deus significa viver em constante adoração, que vai além dos momentos de culto na igreja. É reconhecer sua soberania e santidade em tudo o que fazemos, desde as grandes decisões até os pequenos detalhes do cotidiano. Adoração verdadeira é uma resposta ao amor e à graça de Deus, refletida em nossa obediência e devoção a Ele. A soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus é entender que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Sua autoridade é suprema, e sua vontade é perfeita. Quando honramos a Deus, submetemos nossas vidas à sua liderança, confiando que seus planos são melhores do que os nossos. Isso nos libera do fardo de tentar controlar tudo, permitindo que descansemos em sua sabedoria e providência. Exemplos bíblicos de honra a Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que honraram a Deus com suas vidas. Daniel, por exemplo, é um modelo notável de fidelidade e integridade. Mesmo quando levado cativo para a Babilônia, ele manteve sua fé e devoção a Deus. Daniel recusou-se a se contaminar com as iguarias do rei e continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, mesmo quando isso significava enfrentar a cova dos leões. Sua história nos ensina que honrar a Deus pode exigir coragem e determinação, especialmente em face da adversidade. Outro exemplo poderoso é o de Abraão, conhecido como o pai da fé. Quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque, Abraão obedeceu sem hesitação, demonstrando uma confiança inabalável em Deus. Ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, se necessário, para cumprir suas promessas. A disposição de Abraão de colocar Deus acima de tudo, até mesmo de seu amado filho, exemplifica o que significa honrar a Deus com total devoção. Honrar a Deus é um chamado contínuo para todos os cristãos. Requer uma disposição de coração que busca agradar a Deus em todas as áreas da vida. Pergunte a si mesmo: como posso honrar a Deus em minhas decisões diárias? Estou vivendo de maneira que reflete minha fé e devoção a Ele? Como você tem honrado a Deus em seu dia a dia? Quais desafios você enfrenta ao tentar colocar Deus no centro de sua vida? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e encorajar outros a também buscar honrar a Deus em suas vidas. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos mais conhecidos, presente no coração das tradições judaico-cristãs. No entanto, a profundidade desse mandamento muitas vezes é subestimada. A ordem de honrar os pais não é apenas uma regra social ou cultural, é um princípio divino que carrega consigo uma promessa única, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20, verso 12. Esta promessa de longevidade e prosperidade destaca a importância vital desse mandamento na estrutura da vida familiar e comunitária. A promessa de vida longa e próspera. A promessa de uma vida longa e próspera associada a este mandamento não deve ser vista apenas como uma recompensa, mas como uma consequência natural de viver em harmonia com os princípios de Deus. Quando honramos nossos pais, criamos um ambiente de respeito e amor que promove estabilidade e bem-estar. Este tipo de ambiente é propício para o crescimento saudável, tanto emocional quanto espiritual, não apenas para os filhos, mas para toda a família. Honra além da obediência. Embora a obediência seja um aspecto importante de honrar os pais, a verdadeira honra vai muito além disso. Envolve respeito profundo, gratidão sincera e amor genuíno. Respeitar os pais significa reconhecer sua posição e valor, independentemente de suas falhas humanas.
É entender que, apesar das imperfeições, eles desempenham um papel crucial em nossas vidas. A gratidão é outro componente essencial. Reconhecer os sacrifícios e esforços que nossos pais fizeram por nós é fundamental. Esta gratidão não deve ser apenas interna, mas expressa através de palavras e ações. Demonstrar apreço pode ser um poderoso testemunho de amor e reconhecimento. O amor, por sua vez, é o que liga todos esses aspectos. Amar nossos pais significa cuidar deles em suas necessidades, ouvir suas preocupações e compartilhar momentos de alegria e tristeza. É um amor que se manifesta em ações concretas, como prestar assistência quando necessário e manter uma comunicação aberta e respeitosa. Impacto na sociedade. Imagine o impacto de uma sociedade onde os filhos valorizam e respeitam seus pais. Tal sociedade seria marcada por lares estáveis e relacionamentos familiares saudáveis, que servem como base para comunidades fortes e coesas. O respeito mútuo entre gerações promove a transmissão de valores e sabedoria, essencial para o desenvolvimento social e moral. Em muitas culturas, o respeito pelos mais velhos é um pilar central, e a Bíblia reforça essa ideia, destacando a importância de ouvir e aprender com a experiência dos pais. Uma sociedade que pratica a honra aos pais tende a ser mais harmoniosa e menos propensa a conflitos intergeracionais. Desafios da modernidade. No entanto, honrar pai e mãe pode ser desafiador, especialmente em um mundo moderno onde as dinâmicas familiares estão mudando rapidamente. As pressões econômicas, a mobilidade geográfica e as diferenças culturais podem criar barreiras entre pais e filhos. Além disso, a influência da tecnologia e das mídias sociais pode distanciar ainda mais as gerações. Para superar esses desafios, é crucial cultivar a comunicação aberta e o entendimento mútuo. Os filhos precisam estar dispostos a ouvir e aprender com seus pais, enquanto os pais devem ser flexíveis e adaptáveis às mudanças dos tempos. O respeito deve ser uma via de mão dupla, onde ambas as partes valorizam e consideram as perspectivas e experiências umas das outras. Honrar nossos pais é um chamado contínuo que exige reflexão e ação. Pergunte a si mesmo: como posso melhorar minha relação com meus pais? O que posso fazer para demonstrar mais respeito e amor por eles? Como você tem honrado seus pais em seu dia a dia? Quais desafios você enfrenta nessa jornada? Compartilhe suas experiências e ideias nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outros a também buscar maneiras de honrar seus pais de forma significativa. No coração do ensinamento de Jesus está a poderosa mensagem de que honrar ao próximo é essencial para viver uma vida plena e significativa. Jesus não apenas pregou sobre amor e serviço, ele viveu esses princípios de maneira exemplar. Em um mundo frequentemente marcado por divisões e egoísmo, o chamado de Jesus para amar e servir aos outros ressoa com ainda mais urgência e relevância. O maior é aquele que serve. Jesus revolucionou a compreensão de liderança e grandeza ao declarar que o maior entre vós será vosso servo. Mateus 23, verso 11. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza o poder e a posição, Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Ele exemplificou isso ao lavar os pés dos discípulos, um ato de humildade e serviço que ensinou que ninguém está acima de servir ao próximo. Este ensinamento desafia a norma cultural e nos chama a reavaliar nossas prioridades. Em vez de buscar reconhecimento e status, somos convidados a buscar maneiras de servir e ajudar os outros. Este serviço não é apenas uma ação externa, mas uma expressão do amor genuíno que deve fluir do nosso interior. Amor fraternal, o chamado de Romanos 12, 10. Em Romanos 12, verso 10, o apóstolo Paulo nos exorta a amar uns aos outros com amor fraternal e a preferirem honra uns aos outros. Este versículo encapsula a essência do relacionamento cristão, um amor que é profundo, autêntico e sacrificial. O amor fraternal implica em colocar as necessidades dos outros acima das nossas, mostrando compaixão, respeito e empatia. Amar com amor fraternal significa estar presente nas alegrias e tristezas dos outros, oferecendo apoio e conforto. Implica em criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e aceitos, independentemente de suas diferenças. Este tipo de amor é transformador, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Aplicando o amor e serviço em nossas vidas. A aplicação prática do amor e serviço ao próximo pode começar com pequenos gestos de bondade,
que tem o poder de criar um impacto significativo. Aqui estão algumas maneiras de incorporar esses princípios em nossas vidas diárias. Pequenos atos de bondade, escuta ativa, ajuda prática, voluntariado, promoção da justiça e igualdade. O impacto transformador do serviço. O serviço ao próximo não apenas beneficia aqueles que recebem, mas também transforma quem serve. Jesus nos ensina que, ao dar, também recebemos. O ato de servir nos conecta mais profundamente com nossa humanidade e com o coração de Deus. Ele nos permite ver o mundo através dos olhos dos outros, cultivando empatia e compreensão. Além disso, o serviço comunitário fortalece os laços sociais, criando um senso de pertencimento e solidariedade. Quando nos unimos para servir, construímos comunidades mais fortes e resilientes, capazes de enfrentar desafios e celebrar conquistas juntos. Desafios e oportunidades. Honrar ao próximo pode apresentar desafios, especialmente em um mundo onde o individualismo é frequentemente exaltado. Pode ser difícil colocar as necessidades dos outros acima das nossas, especialmente quando estamos lidando com nossas próprias lutas. No entanto, é precisamente nesses momentos que o chamado para servir se torna mais poderoso. Para superar esses desafios, é útil lembrar que o serviço não precisa ser grandioso para ser significativo. Pequenas ações, feitas com amor e intenção, podem ter um impacto duradouro. Além disso, buscar inspiração em figuras que exemplificam o serviço altruísta, como Madre Teresa ou Martin Luther King Jr., pode nos motivar a seguir seus passos. Pergunte a si mesmo: como posso honrar e servir melhor ao próximo em minha vida diária? Quais pequenos gestos posso incorporar em minha rotina para demonstrar amor e compaixão? Ao refletir sobre essas questões, você pode descobrir novas maneiras de viver o chamado de Jesus para amar e servir. Agora, queremos ouvir de você. Como você tem honrado o seu próximo em seu dia a dia? Quais desafios e alegrias você encontrou ao buscar servir aos outros? Honrar as autoridades é um tema que ressoa profundamente em nossa sociedade atual, especialmente em tempos de grande discordância política e social. Em um mundo onde as opiniões são polarizadas e as divisões parecem se aprofundar, o chamado bíblico para respeitar as autoridades pode parecer um desafio. No entanto, é um princípio que, quando compreendido e aplicado corretamente, pode promover paz e justiça. A instituição divina das autoridades. A Bíblia nos ensina que toda autoridade é instituída por Deus, conforme Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Este versículo destaca a soberania de Deus sobre as estruturas de poder e nos lembra que Ele é o governante supremo do universo. Este reconhecimento não implica em uma aceitação cega de todas as ações dos líderes, mas sim em um respeito pela ordem que Deus estabeleceu. É um chamado à submissão que reconhece a autoridade divina por trás das instituições humanas, enquanto mantém um compromisso com a justiça e a verdade. O equilíbrio entre respeito e discernimento. Honrar as autoridades não significa concordar com tudo o que elas fazem ou dizem. A Bíblia também nos chama a sermos sábios e discernentes, avaliando as ações dos líderes à luz dos princípios divinos. Quando as autoridades agem de maneira injusta ou contrária aos mandamentos de Deus, os cristãos são chamados a defender a justiça e a retidão. Um exemplo bíblico disso é encontrado na vida dos apóstolos Pedro e João. Quando foram proibidos pelas autoridades religiosas de pregar em nome de Jesus, eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Este episódio ilustra que, embora devamos respeitar as autoridades, nossa lealdade final é para com Deus e seus mandamentos. O papel da oração pelos líderes. Como cristãos, somos chamados a orar por nossos líderes, independentemente de concordarmos com eles ou não. 1 Timóteo 2 versos 1 e 2 nos exorta: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A oração pelos líderes é uma expressão de amor e cuidado, pedindo a Deus que lhes conceda sabedoria, discernimento e coragem para governar com justiça. É também um reconhecimento de que, em última análise, é Deus quem tem o poder de transformar corações e mentes, guiando os líderes a tomarem decisões que promovam o bem comum.
Buscando a paz e a justiça. Honrar as autoridades também envolve um compromisso ativo com a paz e a justiça. Somos chamados a ser pacificadores, promovendo o diálogo e a reconciliação em meio à divisão. Isso pode incluir participar de processos democráticos, como votar e se envolver em debates construtivos, sempre com respeito e cortesia. Além disso, buscar a justiça significa defender os direitos dos oprimidos e trabalhar para corrigir as injustiças sistêmicas. Isso pode ser feito através de advocacia, voluntariado e apoio a políticas que promovem a equidade e a dignidade humana. Desafios contemporâneos. Em tempos de crise política e social, honrar as autoridades pode ser particularmente desafiador. A polarização pode levar à desconfiança e ao desrespeito, tornando difícil ver os líderes como dignos de honra. No entanto, é precisamente nesses momentos que o chamado bíblico se torna mais crucial. Os cristãos são desafiados a transcender as divisões políticas e a buscar uma perspectiva centrada em Cristo que promova a unidade e a compaixão. Isso requer humildade, disposição para ouvir e um compromisso com a verdade e a justiça. O exemplo de Jesus. Jesus nos deu o exemplo supremo de como honrar as autoridades enquanto permanece fiel a Deus. Ele respeitou as autoridades de seu tempo, mas também desafiou as injustiças e hipocrisias que encontrou. Ele ensinou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12, 17. Reconhecendo a legitimidade das autoridades terrenas enquanto mantém nossa lealdade a Deus. Pergunte a si mesmo: como posso honrar as autoridades de maneira que reflita minha fé cristã? Quais passos posso dar para promover a paz e a justiça em minha comunidade? Como você tem honrado as autoridades em sua vida diária? Quais desafios e oportunidades você encontrou ao buscar equilibrar respeito e discernimento? Compartilhe suas experiências e ideias nos comentários abaixo. Ao longo de seu ministério, Jesus Cristo destacou a importância de honrar e servir os menos favorecidos, aqueles que muitas vezes são esquecidos ou marginalizados pela sociedade. Este chamado à compaixão e à justiça social é uma parte central da mensagem cristã, desafiando-nos a ver a dignidade intrínseca em cada ser humano e a agir de acordo com esse reconhecimento. A dignidade humana, uma perspectiva bíblica. A Bíblia nos ensina que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 27, o que confere a cada pessoa um valor e uma dignidade inalienáveis. Esta verdade fundamental deve orientar nossa maneira de ver e tratar os outros, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades e injustiças. Jesus exemplificou isso ao longo de seu ministério, associando-se com os pobres, os doentes, os pecadores e os marginalizados, demonstrando que ninguém está além do alcance do amor e da graça de Deus. O chamado de Mateus 25, 35. Em Mateus 25 versos 35 ao 40, Jesus nos oferece uma poderosa ilustração do que significa servir aos necessitados. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me acolheste. Estava nu, e me vestiste. Adoeci, e me visitaste. Estive na prisão, e foste ver-me. Este trecho destaca a importância de ações concretas de amor e serviço, lembrando-nos de que ao cuidar dos menores entre nós, estamos servindo ao próprio Cristo. A responsabilidade cristã para com os menos favorecidos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a agir em resposta às necessidades dos outros, não apenas com palavras, mas com ações. Este chamado à ação não é opcional, mas uma expressão essencial de nossa fé. A Epístola de Tiago reforça isso ao afirmar que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Portanto, nossa fé deve ser demonstrada através de atos tangíveis de amor e compaixão. O impacto transformador do serviço. Servir aos menos favorecidos não apenas transforma a vida daqueles que são ajudados, mas também tem um profundo impacto em quem serve. O serviço nos conecta mais profundamente com nossa humanidade comum e nos aproxima do coração de Deus. Ele nos desafia a ver o mundo através dos olhos dos outros, cultivando empatia, compaixão e humildade. Além disso, o serviço comunitário fortalece os laços sociais, criando um senso de pertencimento e solidariedade. Quando nos unimos para servir, construímos comunidades mais fortes e resilientes, capazes de enfrentar desafios e celebrar conquistas juntos. Desafios e oportunidades. Embora o chamado para honrar os menos favorecidos seja claro,
existem desafios significativos a serem superados. A indiferença, o preconceito e a falta de recursos podem dificultar nossos esforços. No entanto, é precisamente nesses momentos que o amor e a compaixão cristãos se tornam mais poderosos. Para superar esses desafios, é importante cultivar uma mentalidade de serviço contínuo, buscando maneiras criativas de ajudar e envolver outros em nossos esforços. A colaboração com outras pessoas e organizações pode amplificar nosso impacto e criar mudanças duradouras. O exemplo de Jesus. Jesus nos deu o exemplo supremo de como honrar os menos favorecidos. Ele não apenas falou sobre amor e serviço, mas viveu esses princípios todos os dias. Ele tocou os intocáveis, curou os doentes e deu esperança aos desesperados. Seu ministério nos lembra que ninguém está além do alcance do amor de Deus e que somos chamados a ser suas mãos e pés no mundo. Pergunte a si mesmo: como posso honrar e servir melhor os menos favorecidos em minha vida diária? Quais passos posso dar para fazer uma diferença tangível na vida dos outros? Ao refletir sobre essas questões, você pode descobrir novas maneiras de viver o chamado de Jesus para amar e servir. Agora, queremos ouvir de você. Como você tem honrado os menos favorecidos em sua vida diária? Quais desafios e alegrias você encontrou ao buscar servir aos outros? A honra é um princípio poderoso que pode transformar vidas e comunidades. Ao aplicarmos esses ensinamentos, não apenas cumprimos o mandamento bíblico, mas também refletimos o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a viver uma vida de honra. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!